você não compartilha nenhum canal dele. Ai, tô muito triste, ele tá pedaço do destino triste, galera. Nunca nenhum canal, acho que é acho total uma salada. Que a mãe tá dele muito triste. Só deve compartilhar o novo dele, acho. Da grava meu vídeo e não sai. E Davi vai falando mãe também. Mamãe, quem compra no celular? Vai gostar muito, sim. Grava até mais vídeos do YouTube, sabe? Não vai fazer o canal do amigo dele, sabe? Eu tô feliz que ele acha. Eu tô muito triste, abraço. Foi embora, galera. Tchau.